Olá, amigos! Hoje, vamos mergulhar na história emocionante do rei Saul, uma figura bíblica complexa que nos ensina muito sobre fé e obediência. Imaginem só, um homem comum, escolhido a dedo por Deus para liderar o povo de Israel. Saul era um homem simples, da tribo de Benjamim, sem grandes ambições. Mas Deus viu algo especial em Saul, um coração que poderia ser moldado. Através do profeta Samuel, Deus ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. A unção de Saul não foi apenas simbólica, mas uma transferência real de poder e autoridade. Com o coração cheio de fé e a unção de Deus, Saul começou seu reinado com fervor. Ele sabia que sua missão era guiada por uma força maior, e isso lhe dava uma confiança inabalável. Ele era um líder nato, corajoso e forte, capaz de inspirar seus soldados e unir o povo. Sua presença no campo de batalha era um farol de esperança para todos ao seu redor. Nas primeiras batalhas, Saul e o povo de Israel experimentaram vitórias extraordinárias. Cada vitória era um testemunho da unção divina que repousava sobre ele. Lembram-se da vitória contra os amonitas? Foi um momento decisivo que mostrou a todos o poder de Deus em ação. Saul, com a força de Deus, os derrotou completamente. Não havia dúvida de que ele era o escolhido para liderar Israel. A fé do povo em Deus e em seu novo rei se fortaleceu. Eles se uniram como nunca antes, celebrando cada vitória com gratidão e louvor. Eles viram o poder de Deus se manifestar através de Saul e se encheram de esperança. A cada dia, a confiança no seu líder crescia. Parecia que nada poderia deter o rei escolhido por Deus. Sua liderança era um símbolo de força e fé inabalável. Mas, meus amigos, a vida é cheia de desafios. Como diz o ditado, depois da tempestade vem a bonança. E assim, mesmo nos momentos de triunfo, devemos estar preparados para os desafios que virão. Infelizmente, a história de Saul não é apenas de triunfo e glória. O poder e a fama começaram a corromper o coração de Saul. Ele, que antes era humilde e obediente, passou a agir com arrogância e orgulho. Em uma ocasião, Deus ordenou que Saul destruísse completamente os amalequitas. Mas Saul, movido por orgulho, desobedeceu a ordem de Deus, poupando o rei Agag e os melhores animais. A desobediência de Saul teve consequências graves. É nesse momento que a trajetória de Saul começa a mudar e ele dá os primeiros passos em direção à sua própria queda, como quem dá um passo em falso e cai do cavalo. A desobediência de Saul na batalha contra os amalequitas teve repercussões profundas e duradouras. Ele foi instruído a destruir completamente os amalequitas e tudo o que possuíam, mas escolheu poupar o melhor do rebanho e o próprio rei Agag. Quando questionado por Samuel, Saul tentou justificar suas ações, alegando que o povo havia poupado o melhor dos rebanhos para sacrificar ao Senhor. Essa desculpa revelou que a soberba e a desobediência já haviam se enraizado profundamente em seu coração. Samuel confrontou Saul e anunciou o juízo de Deus com palavras severas e definitivas. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, também o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Essas palavras ecoaram como um veredito final sobre o reinado de Saul. A unção que antes repousava sobre ele começou a se dissipar, e o Espírito Santo se retirou. Sem a presença divina, Saul sentiu um vazio profundo e uma perda de direção. O pecado da desobediência abriu uma porta para que o medo, a insegurança e a angústia tomassem conta do seu coração. Ele começou a experimentar uma turbulência interna que nunca havia sentido antes. Ele, que antes era um líder forte e confiante, passou a ser atormentado por um espírito maligno, como um espinho cravado em sua alma. Esse tormento constante corroeu sua paz e abalou sua liderança, transformando-o em uma sombra do rei que ele havia sido. Enquanto a estrela de Saul começava a declinar,
um novo personagem entrava em cena. Davi, um jovem pastor de Belém, cheio da unção de Deus. Davi era tudo o que Saul já havia sido: corajoso, fiel e, acima de tudo, obediente a Deus. A história de Davi e Golias é emblemática. Davi, um jovem franzino, enfrentou o gigante Golias, armado apenas com uma funda e sua fé inabalável em Deus. E, para a surpresa de todos, Davi venceu. Ele derrotou o gigante com uma única pedra. Essa vitória despertou o pior sentimento no coração de Saul: o ciúme. A partir daquele momento, o ciúme e a inveja se tornaram companheiros constantes de Saul, como cobras venenosas corroendo seu interior. Cego pelo ciúme e pela paranoia, Saul se lançou em uma perseguição implacável a Davi. Ele o queria morto, temendo que Davi tomasse o seu trono. Davi, mesmo tendo a oportunidade de matar Saul, se recusou a levantar a mão contra o ungido do Senhor. Ele respeitava a posição de Saul como rei, mesmo diante da injustiça que sofria. Saul, em sua fúria cega, não percebia a grandeza de Davi nem a profundidade de sua própria queda. Ele havia se tornado um prisioneiro de seus próprios medos e inseguranças, como um pássaro preso em sua própria gaiola. A vida de Saul, que antes era repleta de promessas e vitórias, se tornou um ciclo de angústia e sofrimento. Ele havia perdido a unção de Deus, a paz de espírito e a alegria de viver. A sombra da sua desobediência o perseguia, roubando-lhe a paz e a sanidade. A história de Saul nos mostra que a desobediência a Deus tem um preço alto. Saul, em seus últimos dias, se viu sozinho, atormentado por seus medos e arrependimentos. Ele havia perdido tudo: sua família, seu reino, sua paz e, acima de tudo, a presença de Deus, como um barco à deriva em alto mar. A história de Saul, apesar de trágica, é rica em lições atemporais. Ela nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas e as escolhas que fazemos diariamente. Ela nos ensina sobre a importância da humildade, da obediência e da submissão à vontade de Deus. Essas virtudes são fundamentais para uma vida plena e significativa. Saul nos mostra que não importa o quão alto possamos chegar, a arrogância e o orgulho sempre nos levarão à queda, como um castelo de areia que desaba com a força das ondas. A história de Saul é um lembrete poderoso de que devemos sempre manter nossos corações humildes e nossas mentes abertas à orientação divina. A verdadeira grandeza está em reconhecermos nossa dependência de Deus e em buscarmos a sua vontade. Somente assim podemos encontrar a paz e a realização que tanto desejamos. A obediência a Deus é o caminho para a bênção e a vitória, como um agricultor que planta e colhe os frutos do seu trabalho. Através da obediência, colhemos os frutos da fé e da devoção. Quando obedecemos a Deus, estamos demonstrando que confiamos em sua sabedoria e em seu amor por nós. Essa confiança nos fortalece e nos guia em todos os aspectos de nossas vidas, trazendo-nos uma profunda sensação de propósito e direção. A história de Saul também nos revela a soberania inabalável de Deus. Mesmo quando erramos, Deus continua no controle. Ele usa todas as coisas, até mesmo as nossas falhas, para cumprir o seu propósito perfeito, como um artesão que transforma barro em vasos de honra. Deus levantou Davi, um homem segundo o seu coração, para liderar seu povo. Davi, apesar de suas falhas, se arrependeu de seus pecados e buscou a Deus com todo o seu coração. A história de Saul e Davi nos mostra que Deus pode usar qualquer um, independentemente do passado, para realizar seus planos, assim como um rio que segue seu curso até o mar. A história de Saul é um alerta para todos nós. Ela nos lembra que a desobediência a Deus tem consequências eternas, mas também nos mostra que a graça e a misericórdia de Deus estão sempre disponíveis para aqueles que se arrependem, como um porto seguro em meio à tempestade.
Que a história de Saul nos inspire a buscar a Deus com sinceridade, a viver em obediência à sua palavra e a confiar em sua soberania. Lembrem-se sempre, Deus está no controle, e Ele é fiel para completar a boa obra que começou em nós, como um oleiro que molda cada vaso com cuidado e precisão. Que Deus abençoe a todos.